Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Muito bem-vindos a mais uma aula de nossa escola bíblica, escola de liderança. Hoje é a nossa aula 8. Daremos continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Colossenses e o nosso tema hoje é Cristo, o mistério de Deus. O nosso texto base se encontra em Colossenses capítulo 1, do versículo 24 ao capítulo 2, versículo 5. Mas eu gostaria de tratar com vocês aqui apenas 2 versículos em especial para a nossa leitura inicial, em que Paulo está falando com a igreja sobre o seu desempenho, sobre o seu trabalho da pregação do Evangelho, de fazer com que a igreja conheça e viva de acordo com as boas novas do Evangelho. Ele diz que esse Evangelho, essas boas novas, era um mistério que estava oculto durante as épocas e as gerações, mas que agora foi manifestado aos santos de Deus. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Paulo continua tratando sobre a excelência de Cristo, um tema muito importante para o contexto da carta de sua carta aos Colossenses, tendo em vista algumas heresias que estavam ali no meio da igreja querendo ser difundidas. Quando Paulo fala sobre esse mistério, nós precisamos retornar um pouco ao relato bíblico, desde Gênesis, onde nós vamos entender que o propósito de Deus com toda a criação, incluindo a criação do homem, era se revelar ao homem, estabelecer relacionamento com ele, ser adorado por toda a sua criação. O problema foi quando o pecado entrou no mundo, entrou no homem especificamente, e então estabeleceu-se um conflito entre Deus, santo e perfeito, e o homem, agora pecador. Nós vimos na aula da semana passada que Cristo é o nosso reconciliador. Por causa do pecado, Deus, então, sendo Deus perfeito, deve executar, então, a sua justiça e deveria punir o pecado. O lógico seria condenar o homem à sentença que ele já havia dado, a morte eterna. Mas a misericórdia de Deus também entra nessa equação. E ao entrar nessa equação, ela não pode simplesmente passar por cima da justiça de Deus. Deus, então, para ser justo e misericordioso, para punir o pecado, mas manifestar a sua misericórdia e o seu amor, então deu o seu único filho para receber a sua justiça e levar sobre si a condenação que estava sobre os pecadores e, ao mesmo tempo, em ter dado o seu filho de maneira voluntária, estabelecer misericórdia, porque sendo ele perfeito, santo, justo, puro, ele poderia então cumprir as exigências de Deus, de santidade de Deus, e então se oferecer no lugar dos pecadores. De maneira então que todo aquele que olha para Cristo, vê o seu sacrifício, entende que Cristo morreu em seu favor, levou a sua culpa, ele se arrepende então dos seus pecados e crê em Cristo como Salvador de sua alma, recebe da parte de Deus o perdão destes pecados, o perdão desta dívida, recebe a salvação desta condenação, mas também recebe a reconciliação para finalmente ter um relacionamento vivo e real com Deus, que se manifesta não só nessa vida, já começa a se manifestar aqui, mas se perdurará por toda a eternidade. Essa foi a mensagem de Jesus como nosso reconciliador que vimos na última aula. Todavia, essa mensagem, o Evangelho, ele não foi revelado à criação, não foi revelado por Deus, por exemplo, aos anjos. Esse era um conhecimento, um decreto de Deus reservado à Trindade. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia separado um povo exclusivo para si, para a sua adoração e o seu louvor. Um povo separado, santo e irrepreensível, seu povo eleito. O texto de 1 Pedro, em que Pedro também vai falar, tal como Paulo aqui, sobre o seu empenho e a sua atividade em prol da pregação do Evangelho, diz que ele tem pregado essa mensagem, tem pregado essa doutrina, estas coisas, como ele coloca aqui no capítulo 1, versículo 12, que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Paulo está dizendo que essa mensagem, essas palavras, esse conhecimento do Evangelho, dessa mensagem de Jesus, ele não era conhecido da criação, não foi revelado por Deus completamente desde o princípio. Deus foi progressivamente apresentando até que, pelo Espírito Santo enviado do céu, então veio o pleno conhecimento dessa mensagem. E então os homens,
conheceram essa mensagem e passaram então a pregar esse evangelho. O texto de 1 Pedro diz, inclusive, que esse evangelho, essas coisas, eram o que os anjos queriam conhecer. Alguns irmãos usam esse texto para dizer que os anjos queriam pregar o evangelho. Não é o que o texto diz. Anelam perscrutar significa desejavam conhecer. Nem os anjos conheciam o que Deus ia fazer para resolver o conflito entre ele e os homens pecadores. Mas a Bíblia nos ensina que esse mistério, essa mensagem, esse plano, esse decreto, ele então é revelado em Cristo Jesus. Seguindo ainda o nosso texto base, o texto diz que Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Qual é o grande mistério de Deus? É que Cristo, primeiro que ele é centrado em Cristo, na pessoa de Cristo, é que Cristo, habitando na vida do ser humano, ele é a esperança da glória. Recapitulando algumas de nossas últimas aulas, inclusive, você já vai entender mais ou menos o que Paulo quis dizer aqui. Logo que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos a Cristo, nós passamos pelo processo espiritual do novo nascimento. E o Senhor, o Espírito Santo, passa a habitar em nós. Nós passamos a ser o templo do Espírito Santo, a morada de toda a Trindade. Passamos a viver a nossa vida sendo esse templo. Mas ele não se limita apenas à perspectiva nessa vida. A esperança da glória que fala o texto é exatamente por causa da ressurreição de Cristo, que nos garante que os mortos em Cristo, no dia de sua volta, também serão ressuscitados, levados ao céu em um corpo transformado, em um corpo glorificado, para desfrutar da vida eterna ao lado do Pai. Cristo habitando na vida do ser humano, a esperança da glória. Esse é o mistério. Deus quis se revelar ao ponto de nos fazer sua morada, de habitar em nós e de nos dar a esperança da glória, a esperança de uma eternidade ao seu lado, já reconciliados por meio da fé em Cristo Jesus, de tudo aquilo que nós fizemos contrários a Deus antes de conhecer a Cristo. Esse mistério, o texto nos diz que Deus quis dar a conhecer entre os gentios. Lembrando que essa nomenclatura gentios diz respeito a qualquer pessoa que não é da linhagem dos israelitas. Logo, eu e você não somos parte do povo israelita, do povo que Deus separou, do povo com quem Deus fez uma primeira aliança. Mas graças a Deus que essa salvação e esse evangelho não alcançou só os israelitas, alcança os gentios. E por isso, eu e você podemos ter e temos, assim eu creio, temos comunhão com o Pai por causa da nossa fé no sacrifício do Senhor Jesus. A salvação chega até nós por causa da misericórdia de Deus, que alcança judeus e alcança os gentios. Não depende de você ser um iniciado espiritualmente. Não depende de você ser uma pessoa mais espiritual do que outra. Não depende de você ter uma vida com alguns comportamentos morais ou éticos diferenciados para que você possa ser alguém mais achegado à divindade, como era o que alguns queriam ensinar na igreja em Colossos. A porta do relacionamento com Deus, ela é aberta por Cristo Jesus a todo aquele que o procura e que confia sua vida a Ele como Senhor e Salvador dela. Não depende de você ser melhor do que alguém espiritualmente falando. Paulo ensinou essa mesma verdade, inclusive, quando escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 3. Ele dá ações de graças por ter sido considerado fiel por pregar o Evangelho, por ter sido chamado pelo Senhor para ser um pregador. E ele diz que dá graças a Deus porque lhe foi concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e de esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por meio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele está dizendo que esse mistério de nós conhecermos a Cristo Jesus,
de nós termos Cristo Jesus em nosso coração e habitando em nós estarmos com Ele. Esse mistério é muito superior a qualquer verdade ou qualquer conhecimento espiritual misterioso, oculto, que qualquer outro ser humano pudesse conhecer, pudesse saber, entre as potestades e as autoridades, como nós já vimos que também era algo que Paulo está combatendo na igreja aos Colossenses. Ele deixa claro que esse mistério estava oculto em Deus, era um plano eterno, mas agora foi revelado. Foi revelado por meio da igreja, por meio dos muitos dons que Deus concede à igreja, para que a igreja possa fazer público, né? Possa compartilhar essa mensagem, possa compartilhar esse mistério, possa trazer essa mensagem de salvação, essa mensagem de esperança, essa solução, a única solução, o único caminho, a única verdade, a única vida verdadeira para os corações dos que estão aflitos, para os corações dos que estão perdidos sem direção, para o coração dos que estão mortos em seus pecados, para o coração daqueles que ainda não conhecem a Deus. Porque o propósito do Senhor é que nós tenhamos livre acesso a Ele por meio da nossa fé em Cristo. Esse é o mistério de Deus. E então, conhecer a Cristo é privilégio do cristão. Ainda no trecho que é o trecho base de nosso estudo hoje, no capítulo 2, versículos 2 a 4, Paulo diz o seguinte: esforço-me para que eles, a igreja, sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Diferente das religiões de mistério, religiões baseadas em ocultismo, na ideia da iniciação, algumas poucas pessoas conseguem ter contato à divindade. Diferente desses grupos, Deus sempre quis se revelar à sua criação. Quando a Bíblia nos mostra o relato da queda do homem, depois que o homem peca e então cai a sua consciência, o texto diz que eles ouviram os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, mostrando que era algo comum que Deus então tivesse comunhão de caminhar junto, de passear pelo jardim, de estar junto com Adão e Eva, o primeiro casal. E isso então foi perdido e foi rompido após a queda. Em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 2, a Bíblia nos diz que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, até que nestes últimos dias, nos dias em que a carta foi escrita, falou-nos por meio do Filho, até que Deus enviou seu Filho encarnado, o Verbo se fez carne, andou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do Filho unigênito de Deus. A Bíblia vai nos mostrando que Deus foi progressivamente revelando esse mistério, foi progressivamente revelando o seu plano e o seu propósito de salvação. João, capítulo 8, versículo 19, quando Jesus é questionado, onde está o seu Pai? Ele diz o seguinte: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai, porque se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Quando nós temos o privilégio, a graça de conhecermos a Jesus, nós conhecemos ao Pai. O mistério de Deus é que em Cristo Jesus convergissem todas as coisas, que Ele fosse o centro ali de todo o plano e o projeto de salvação para as nossas vidas. E uma vez que nós estamos nele, Jesus nos leva à presença do Pai por meio do seu Espírito, que já passa a habitar em nós. O texto diz então que quem conhece a Jesus conhece ao Pai, mas quem não conhece a Jesus não pode conhecer a Deus. E esse mistério é privilégio exatamente daquele que é discípulo de Cristo. Porque crer em Jesus não significa apenas saber quem Ele é e o que Ele fez, mas de fato viver em conformidade ao que se crê. Ou seja, se eu sei que Ele é o Filho de Deus, se eu sei que Ele é o Salvador dos pecadores, se eu sei que Ele é o reconciliador dos pecadores com Deus, então a minha vida deve buscar viver debaixo do senhorio dEle, debaixo dessa salvação, buscar agradá-lo, viver de conformidade com a sua vontade, sendo obediente aos seus mandamentos, cumprindo a sua vontade e desfrutando desse relacionamento
que Ele quer ter conosco. Podemos, então, resumir essa lição em 3 pontos. Primeiro, Deus nos confiou conhecer seus mistérios. Ele não deu essa responsabilidade aos anjos. Ele não trouxe isso à tona à criação desde o princípio. Mas quando Jesus veio e todo o plano enfim se concretizou pelo Espírito Santo enviado do céu, Deus usou os apóstolos para deixar a palavra do Senhor revelada, para que nós pudéssemos também ter conhecimento dessas boas novas e sabermos como nós podemos ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Por isso, para nós é um privilégio. Devemos ser gratos ao Senhor pelo privilégio de conhecer a sua vontade. Mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 20, diz que o Senhor nos fez conhecer o mistério da reconciliação, que Ele estava reconciliando com Ele o mundo por meio da morte do sacrifício do seu Filho, e que agora a todos aqueles que já creram em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que já receberam essa reconciliação, que já desfrutam desse relacionamento com Ele, a estas pessoas Deus agora chama para serem embaixadores, para falar em seu nome, para propagar essa palavra, para levar essas boas novas. Deus nos confiou conhecer os seus mistérios. Isso é maravilhoso, podermos conhecer a Deus, mas ao mesmo tempo temos a responsabilidade e ao mesmo tempo também o privilégio de podermos anunciar essa mensagem a todos aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Nós vimos que Deus abriu as portas do céu aos gentios e por isso nós somos alcançados, porque não somos israelitas. Nós somos alcançados pela graça do Senhor enquanto gentios. Isso deve nos mobilizar também ao engajamento de procurarmos os outros gentios e anunciarmos a eles a verdade do Evangelho. Sendo Cristo o mistério de Deus e estando Ele revelado a nós, Cristo deve nos bastar. Não devemos viver em busca de experiências espirituais elevadas. Não devemos ser levados por promessas fajutas em nome de uma certa espiritualidade, de algumas pessoas que querem vender a espiritualidade, vender experiências, que querem levar para situações, circunstâncias, você a consumir objetos, levar você a consumir produtos mais diversos em nome da fé, como se isso fosse levar você a ter um conhecimento diante de Deus mais elevado do que o que você pode ter pela palavra e do que você pode ter pelo seu relacionamento com Jesus. Não caia nessa. Mas ao mesmo tempo que Cristo é o mistério de Deus e Ele está revelado a nós, nós devemos conhecê-lo mais. O texto que nós vimos aqui fala que Paulo se empenhava para que a igreja pudesse ter o pleno conhecimento desse mistério. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, nos orienta que nós devemos buscar crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos conhecê-lo mais. Precisamos nutrir a nossa fé, nutrir a nossa vida espiritual com o conhecimento do Senhor Jesus. E como nós podemos fazer isso? Não há outro caminho se não for pela palavra de Deus. O Espírito Santo, que muitos dizem que querem propagar como a pessoa da Trindade, que vai te dar experiências espirituais, como se fosse uma coisa muito mística, diferente do que uma experiência surreal, numa experiência fora do comum. A Bíblia nos ensina em João capítulos 14 e 16 que o propósito do Espírito é apontar para Cristo. Viver no Espírito Santo é viver olhando para Jesus. O Espírito Santo teria como propósito, quando Jesus disse que Ele viria para nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus, ela deve ser levado por Ele a buscar a palavra e a meditar na palavra e conhecer mais a Cristo e obedecer os seus mandamentos enquanto Ele vai trabalhando na nossa vida e nos aperfeiçoando no caminho da santidade. Até o dia em que Jesus volte, complete esse processo e nós estejamos perfeitos, santos e imaculados diante de Deus. Mas até lá, ainda temos muito para aprender com o nosso Senhor. Ainda temos muito para nos relacionar com Ele. Que Ele nos encontre neste caminho, que Ele nos encontre nessa disposição de estarmos dispostos a conhecê-lo cada vez mais e de aproveitar a porta que nos foi aberta, o privilégio, a graça que nos foi dada de termos comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus faça frutificar essa palavra no seu coração e encontro você, se Deus nos permitir, em nossa próxima aula neste canal. Deus te abençoe.